Ele viveu 10 anos nas drogas. São 10 anos de sofrimento. Eu sou mãe e pai dele, sabe? Eu criei ele desde... Eles estão separados do meu esposo desde que ele tinha 4 anos e o outro tinha 6. O Vitor tem 29 e o outro tem 31. E depois que eu vim pra América, ele caiu no mundo das drogas. E... Nossa, então eu sei o quanto eu tenho sofrido. Hoje eu entendo, foi preciso ele ser preso, sabe? Porque ele tem 1 metro, mais ou menos, quase 1,80 m. Estava pesando 120 libras. Era osso puro. Não dormia, não comia, sabe? Só tomava água. Aí começou a roubar, não trabalhava. E eu chorando de noite, sabe? Foram 10 anos da vida aqui na América. Parecia que não ia acabar nunca, sabe? E eu sempre pedindo a Deus, sabe, para acabar com aquilo. A única coisa que me restava é que todo mundo falava, foi na rua. E eu falava para Deus, na rua eu não coloco. Amém. Foi muito sofrido, igual quando ele foi preso, meu outro filho não falava comigo por causa dele. Um companheiro que eu tinha já estava arrumando as coisas para ir embora, porque ele me botou contra a parede, falou, você escolhe ou eu ou seu filho. Eu falei para ele que o meu filho eu não ia colocar na rua. Dizer que eu só ouvia isso, as pessoas comentar que ele era daquele jeito, porque eu não colocava ele na rua. E eu sempre falando para Deus, Deus, se eu estiver errada, o Senhor me perdoa, mas o meu filho na rua eu não coloco. E fui fazendo campanha, várias igrejas, tá? Todas as igrejas que eu acho que eu já fui. E um dia eu cheguei na igreja da Graça, aqui de Somerville. No último dia da campanha eu falei para Deus, Deus, hoje é o último dia, eu não vou fazer mais campanha, eu estou cansada de fazer campanha, eu não vejo nada acontecer, cada dia que passa meu filho piora. Eu já não dormia mais em casa, e eu já tinha que pegar minhas coisas todas que eu tinha de valor, colocar tudo na mala do meu carro, porque ele roubava tudo, sabe? 3 horas da manhã eu ia para a porta de droga digna para tentar recuperar minhas coisas, pedir de volta. Um dia ele apanhou demais, chegou em casa meia-noite, todo quebrado, sabe? Mas no Brasil foi falado que Deus estava fechando a sepultura de morte na vida dele. 2 semanas depois, ele chegou em casa, quando eu abro a porta, ele estava todo quebrado. 2 rapazes pegaram ele, um de taco, de beisebol e um com uma faca. Foi só Deus que livrou ele da morte naquele dia. Eles poderiam ter matado ele. E assim foi. Quando foi na quarta-feira, eu falei isso com Deus. Falei, Deus, eu não faço mais. Hoje eu termino essa campanha. Eu entrego o Vitor nas tuas mãos porque eu já não aguento mais. A única coisa que eu não vou fazer é colocar ele na rua. Aí o que aconteceu? Quando foi no outro dia, na quinta-feira, eu saí de casa para trabalhar, ele ficou dormindo. Quando eu vinha chegando do trabalho, ele tinha levantado e já estava passando pela rua. Eu falei para ele, Vitor, vamos embora para casa, meu filho. Ele falou assim, mãe, daqui a pouco eu tô indo. Aí ele foi, mais ou menos, umas meia hora depois ele voltou, perguntando para mim se alguém tinha ligado. Eu falei que não. Ele falou, mãe, eu tô indo ali, estou voltando. E não voltou mais. Quando eu estava em casa, eu recebi um telefonema de um jovem que estava trabalhando na pizzaria. Ele falou assim, Ana, com que roupa o Vitor tá? Aí eu fui e falei, ele tá com uma jaqueta branca, com lenço amarrado no cabelo, de boné. Eu já sabia, meu coração já disparou. Porque eu sempre falava para Deus que eu já esperava ele ser preso, aquelas coisas todas que ele estava aprontando. Então eu falava para Deus, Deus, no dia que o Vitor for preso, eu só quero que o Senhor me fortaleça, me ajuda a suportar, passar por isso. E o rapaz foi e falou pra mim, falou assim, Ana, não vem, eu só estou te falando, ele está sendo preso agora pela ICE. Você não pode vir aqui, porque se você vier, eles vão te prender também. Aí eu peguei meu carro, sabe, saí igual uma louca, estacionei meu carro de longe, eles bateram nele, sabe, jogaram ele no chão. E ele ajoelhado lá, eu olhando de longe, eu não podia chegar perto. Ele pesava 55 quilos, né? Mais ou menos 50? É. E olhando de longe, eu penso que as pessoas pensavam que eu estava drogada, porque eu comecei a andar pela rua, falando com Deus, Deus, me ajuda. As pessoas passavam, tem um ponto de ônibus, eu fiquei sentada, o rapaz falando comigo pelo celular, falando tudo que estava acontecendo lá, o rapaz falava comigo pelo celular. E eu, desesperada, sentada, sabe? Falando, Deus, me ajuda a suportar, a passar por isso.
Porque na minha cabeça ele ia ser preso por 10 anos, sabe? Ia ficar 10 anos preso. Aí eu fiquei sentada quando a ICE pegou ele e entregou ele pra polícia de Everett. Aí passou, o rapaz falou, Ana, ele vai passar agora em frente a você. E eu sentada no banco quando a Vênia passou e ele dentro da Vênia. Aí eu olhei e falei, Deus, agora tá na sua mão. Eu queria que o chão se abrisse, sabe? E cair dentro se eu faltar mais. Fui pra casa. Antes de eu ir pra casa, eu fui lá falar com o policial que estava junto, ele estava dentro da padaria, eu perguntei ao policial por que ele tinha sido preso. O policial falou assim, olha, ele foi preso pela ICE, mas eles descobriram que ele tinha um mandato de prisão. Por isso que integraram ele para a polícia de Everett. E eu não sabia o porquê, eu falei, agora ele vai ficar preso por muitos anos. Aí eu fui pra casa, eu me acabei, sabe? Eu fumava, eu só sabia só fumar, não comia, entrei em depressão. Eu fiquei uma semana sem falar com ele, sem ter notícia, rodando, indo pra corte, as cortes de Malden, tudo quanto é lugar, e não conseguia descobrir onde ele estava. Quando foi isso, eu achava que quando ele me ligasse, ele ia estar muito desesperado por causa das drogas, porque ele bebia. A única droga que ele não usou, que ele não usava, ela é heroína. Porque o resto ele usava tudo. Bebia, fumava, fazia tudo. E ele estava viciado mesmo, era no crack. E quando ele conseguiu ligar pra mim, ele me surpreendeu. Porque eu estava desesperada, ele só falou assim pra mim, mãe, não chora mais não. Porque agora, mãe, querendo ou não, eu vou ter que parar de usar droga. Porque não precisa mais a senhora sofrer, porque eu agora, mãe, Deus vai cuidar de mim. Aquilo que eu não tinha força, porque quando ele entrava em depressão, ele me pedia, sabe? Ele falava, mãe, eu não quero mais, mas ele não conseguia mais parar. Igual eu já saí de madrugada com ele para internar ele lá em Brockton, sabe? Quando eu cheguei lá, eu não consegui internar ele. Então, assim, ele ficava 3 dias de depressão dentro de casa, quando ele não suportava ficar sem as drogas, ele ia pra rua de novo, aí começou a roubar, assaltar. E aí ele falou pra mim, mãe, agora é o fim, mãe, agora ou eu conserto, mãe, ou eu vou morrer aqui dentro da cadeia. Aí começou o processo, foram 1 ano de corte, eu paguei $8 mil de advogado, praticamente sem poder, e a corte foi enrolando 1 mês, 1 ano, quase 1 ano, e eles queriam dar pra ele, levar ele a júri popular, porque ele não confessava as coisas que ele tinha feito. E o rapaz que ele assaltou da pizzaria estava acompanhando, porque o rapaz era legal aqui, então o rapaz acusava ele, todas as coisas o rapaz acusava, não desistia, o rapaz cristão, sabe? Meu Deus. 1 ano, sabe? Ele indo pra corte, ele vendo meu sofrimento, ele vendo eu ligar nas rádios. Ele uma vez ligou para 2 pastores na rádio, fora do ar, e falou com eles, vocês ficam aí ajudando essa mulher, o filho dela, vocês não sabem o que o filho dela fez comigo. Um pastor até falou pra ele, falou assim, você não é cristão. Se você fosse, você não estava perseguindo esse rapaz, porque ele já está preso. Ele já está pagando pelo que ele fez. E assim Meu foi. Deus. Sabe, por 1 ano. Aí um dia eu falei pra Deus, porque eu não conseguia parar de fumar. Eu conseguia tudo nessa vida, menos parar de fumar. Eu falei pra Deus, hoje eu vou parar de fumar. Ele ia estar, isso foi no domingo. Na segunda-feira ele ia ter uma corte. Eu falei, Deus, se o Senhor não permitir, que eles estavam querendo dar 7 anos pra lá pra ele. Mais de 7 anos de cadeia. E eu falei pra Deus, se o Senhor não permitir que o meu filho fique preso mais de 7 anos, que ele fique o tempo que a gente está pedindo, que o Vitor pedia pro advogado, 3 anos, eu paro de fumar, porque Deus sabia que eu com cigarro não tinha jeito. Então eu parei de fumar, joguei o cigarro fora, falei, eu não fumo mais. Quando a gente foi pra corte, no último dia de corte, que o Vitor teve que fazer um deal com eles, porque senão ele ia a júri popular, e se ele fosse a júri popular ele ia perder, aí sim ele podia pregar até 10 a 15 anos de cadeia. Aí chegou na corte, ele me surpreendeu mais uma vez, quando o advogado começou a defender ele de novo lá, ele levantou e falou pro juiz, eu quero falar por mim. Aí o juiz pegou, o advogado fez assim pra ele, que não. Ele falou assim, eu quero falar por mim hoje. Aí levantou,
Ele começou a falar toda a verdade, dizendo que realmente tinha assaltado o rapaz. Tudo que o rapaz falou que ele fez, ele realmente ele falou que tinha feito. O que o advogado não conseguiu em 1 ano, naquele dia o juiz tirou.